Bom dia, falta menos de 1 minuto para as 8 horas. Quinta-feira, 21 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, vem esta manhã à Comissão de Relações Exteriores do Senado, mas antes, a comissão deve examinar o projeto que cria a Lei de Migração, com ênfase no tratamento humanitário. A norma substituiria o Estatuto do Estrangeiro, herança do governo militar que tem foco na segurança nacional. Quem traz informações ao vivo sobre a reunião é a repórter Sara Reis. Bom dia, Sara. Oi, André, bom dia. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, deve explicar aos senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional como o país está se preparando para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos de 2016. O autor do requerimento para a audiência, senador Ricardo Ferraço, também deve pedir para o ministro esclarecer como os cortes no orçamento que devem ser anunciados até amanhã vão impactar projetos considerados estratégicos para as Forças Armadas. Pelo orçamento aprovado aqui no Congresso ano passado, a pasta deveria receber mais de 11 bilhões de reais em investimentos este ano. Os senadores analisam ainda a indicação de Marcos Raposo para exercer o cargo de embaixador no Peru e de Carlos Lazari para o cargo de embaixador no Equador. André. Obrigado, Sara. A CPI das próteses tem reunião prevista para daqui a pouco, às 9 horas. Na pauta, 15 requerimentos de quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de pessoas e empresas. O plenário está prevista para começar daqui a pouco a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é o repórter Antônio Machado. Bom dia, Antônio. Bom dia, André. O presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, vai explicar as pesquisas desenvolvidas no momento pela empresa. Estamos aqui com a presidente da comissão, senadora Ana Amélia, que vai nos dar mais detalhes dessa audiência. Senadora, bom dia. A Embrapa é uma das principais responsáveis pelo dinamismo do setor agrícola brasileiro? Não há dúvida, o papel da Embrapa é fundamental e agora mesmo na visita desta semana da comitiva oficial chinesa, com o primeiro-ministro chinês visitando oficialmente o Brasil, foi feito um acordo entre a Embrapa brasileira e a equivalente chinesa para o desenvolvimento de material genético em áreas sensíveis e de grande relevância, que é a soja, por exemplo, que é o principal produto da nossa pauta de exportação na sua cadeia produtiva, não só o grão, mas também farelo e óleo de soja. Então, veja, a relevância disso é fundamental. Também o requerimento dessa audiência com o presidente da Embrapa, para avaliar também os resultados, as necessidades, o seu orçamento, que nem sempre é cumprido e liberado, todo o contingenciamento é complexo. A audiência acontece por um requerimento do senador Blairo Maggi e do senador Wellington Fagundes, ambos senadores do Mato Grosso, que, como se sabe, é um dos estados de grande produção agropecuária no país. Então, a senhora acha que as pesquisas da Embrapa, ou seja, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos pesquisadores, está ameaçado pelos cortes orçamentários, pelo ajuste fiscal? Não há dúvida, e exatamente por isso é uma preocupação nossa de, pelo menos, haver uma necessidade de um orçamento impositivo em casos essenciais, como é o caso da pesquisa. A Embrapa nos remete também, não só o trabalho dela na pesquisa, com seus pesquisadores, seus cientistas, de grande valia, atendendo aí as necessidades da chamada agricultura orgânica para a agricultura familiar, mas também atender o pequeno e médio agricultor brasileiro. O grande problema hoje ainda está no chamada extensão rural. O que é? É levar o conhecimento que a Embrapa descobre para beneficiar o aumento da produtividade e maior ganho para o agricultor brasileiro e levar esse conhecimento para a ponta, lá para o campo, para a prática. Então, esse é o nosso grande desafio. Vamos discutir muito a questão da extensão rural aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, porque entendemos que não adianta apenas um investimento na pesquisa, que é relevante, mas se essa pesquisa ficar guardada num banco de genética, por exemplo, e não chegar ao agricultor, ela se perde e aí você não tem o uso necessário para o investimento feito em relação a essas pesquisas. Senador, obrigado pela entrevista e bom trabalho. Assim esperamos. Obrigado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Antônio. O plenário do Senado debateu na sessão dessa quarta-feira a primeira medida provisória do ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff, a MP 665. Por acordo de líderes, a votação da proposta ficou para a semana que vem.
A medida provisória muda as regras para a concessão de 2 benefícios dos trabalhadores, seguro-desemprego e abono salarial. Nem o relator, que é do partido da presidente, estava confortável para defender a matéria. Eu acho que o governo errou a medida que mandou a medida provisória sem discutir com os trabalhadores, sem discutir com as lideranças das centrais sindicais e sem discutir com os interessados no assunto. A economia precisa passar por um ajuste, mas não podia ser sobre os direitos e os interesses dos trabalhadores. A oposição criticou a proposta do governo. Combater o desequilíbrio fiscal com aumento de juros, com aumento de tributos e retirando direitos dos trabalhadores só fará agravar a situação de letargia em que se encontra a economia brasileira. As galerias do Senado estavam lotadas quando o líder do PT defendia a medida provisória. O presidente do Senado interrompeu a sessão e mandou esvaziar as galerias. Quando a discussão recomeçou, outro golpe contra o governo. Um grupo de 11 senadores, entre eles 5 de partidos aliados, anunciou que votaria contra a medida provisória. O porta-voz do movimento foi o senador Lindbergh Farias, do PT. Não dá para falar de ajuste fiscal em cima de trabalhadores e aposentados. O líder do PSDB foi além. A presidente Dilma mentiu ao povo brasileiro de forma deliberada, de maneira consciente. Não é uma medida que retira direitos, é uma medida que faz adequação à legislação. E isso nós precisamos fazer. O texto que está no Senado é diferente do original enviado pelo Poder Executivo. Pela regra atual, o seguro-desemprego é pago a quem trabalha por 6 meses antes de ser demitido. No texto original, o governo queria que o trabalhador comprovasse ter recebido salário em 18 dos 24 meses anteriores à demissão. Com as mudanças aprovadas na Câmara, a regra fica assim. Para pedir o seguro-desemprego pela primeira vez, o beneficiário precisa comprovar que trabalhou durante 12 dos 18 meses anteriores à demissão. Para fazer o segundo pedido, deve demonstrar que recebeu 9 salários nos 12 meses anteriores. A partir da terceira solicitação, a regra é a mesma que vale hoje: comprovar o recebimento nos 6 meses anteriores à demissão. O empregado também deve frequentar curso de qualificação no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. No caso do abono salarial, o benefício de um salário mínimo anual é pago ao trabalhador que recebeu, em média, 2 salários mínimos por mês. Pela lei em vigor, tem direito ao abono quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano. O governo queria ampliar esse prazo para 180 dias e que o benefício fosse proporcional ao tempo de serviço, como funciona no caso do 13º salário. A Câmara manteve o pagamento proporcional, mas reduziu o prazo de trabalho de 180 para 90 dias. Eu conversei bastante com vários senadores e senadoras da base. Muitos deles manifestaram a preocupação com relação ao abono salarial. Alguns deles, inclusive, com pareceres dizendo que a questão do abono, o texto da medida provisória é inconstitucional, e eu me comprometi em conversar com o governo, inclusive com base nos pareceres que esses parlamentares prepararam também, para avaliar constitucionalidade ou não. E se o entendimento for pela inconstitucionalidade, trabalhar pelo veto. E hoje à tarde, a partir das 2 horas, o plenário do Senado fará sessão especial para comemorar os 20 anos da Rede Vida de televisão. A emissora aberta de cobertura nacional está presente nas 500 maiores cidades brasileiras e em outros 1000 municípios. Ela possui a maior distribuição de TV por assinatura do Brasil, com 24 horas de programação em HD.
Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.